O que é realmente que nós estamos fazendo aqui? Então, olha só, por que que isso é tão difícil de entender? Porque nós estamos dentro do jogo, porque nós estamos dentro da experiência. Então, a gente não vê. Por exemplo, eu estou aqui dentro de uma sala. Eu sei que os gatos estão todos lá fora, eu sei que tem a rua, está acontecendo coisas na rua, certo? Mas só que eu não estou vendo. Então, quando eu estou dentro daquilo, daquele lugar, daquela experiência, né, daquele contexto, eu não vejo o todo. Eu sei que está por ali, mas eu não estou vendo, eu só estou vendo o que está logo à minha frente ou imediatamente aqui ao meu redor, certo? Então, o que acontece que as pessoas ficam perguntando, né, para os trabalhadores da luz, enfim, o que é essa experiência, mas o que é essa matriz de controle? Mas e então estão nos controlando e vão nos libertar quando? E quem é que vai nos libertar? E as naves vão descer, e as naves não vão descer, e os extraterrestres vão se mostrar e não vão se mostrar, e como que é tudo isso? E todo mundo esperando um tal evento, e todo mundo esperando que os extraterrestres apareçam, e todo mundo esperando uma quebra do sistema financeiro, e muita gente esperando para sair da Terra, e a maioria morrendo de medo da tal separação do joio e do trigo, né? Que é uma separação por frequência vibracional, e no final das contas, são pecinhas do quebra-cabeça, né? Totalmente separadas, desconectadas, que a gente tenta juntar, mas a gente não consegue. Porque um trabalhador da luz que tem acesso assim mais global, ele tem uma missão e uma energia, né? Por exemplo, tem quem é comandante estelar. Então, os acessos dele são de comandante estelar. Ele está aqui para despertar comandantes estelares. Qualquer pessoa vai lá e assiste o que ele está dando gratuitamente. Mas, na verdade, só compreende a informação a fundo quem é comandante estelar, que é para quem ele está falando. A missão dele é despertar essas pessoas. Cryon, ele só fala para velhas almas. Velhas almas são seres que já viveram em infinitos planetas e galáxias e superuniversos e etc e tal. Todo mundo pode acompanhar. Mas só velhas almas conseguem acessar coisas codificadas que ele passa no meio das mensagens, certo? Outra pessoa tem outra energia. Então, a missão dela é despertar X pessoas. Todo mundo pode ver, mas ela não está falando para todo mundo. E cada trabalhador da luz, dentro da sua missão e dentro da sua energia, acessa uma parte do quebra-cabeça. E, Rosineide, como é que nós vamos ter certeza do que realmente é isso aqui e do que realmente está acontecendo? Nós nunca vamos ter certeza enquanto nós estivermos aqui dentro. Nós só vamos ter pequenas peças do quebra-cabeça que vão dando uma luzinha à frente dos nossos pés para que a gente possa caminhar mais um pouquinho. E daí tentar acessar um pouco mais de informação, caminha mais um pouquinho, e assim vai, certo? Cryon já disse que nós jamais saberemos, teremos clareza e verdade em relação a tudo que acontece aqui, estando aqui dentro, só quando nós sairmos daqui, né? Então, deixa eu só ver quem está escrevendo aqui. Suporte. Uhum. Sejam bem-vindas, né? As últimas pessoas que entraram aí. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Então, as perguntas deixa para o final, tá bom? Vamos refletir um pouco, vamos estudar o grande quebra-cabeça. Então, fechem as guias aí e vamos nos concentrar aqui na informação. Então, o que acontece hoje? As pessoas, antes de 2012, ou alguns grupos, né? Por exemplo, eu comecei uma mudança interna de despertar mais ou menos em 2006. Eu já comecei a receber informações para eu fazer, que foi quando eu fui fazer 2 pós-graduações. De repente, assim,
eu recebi, era para fazer e já começou um movimento de transformação que lá eu não via, mas que hoje eu vejo. Mas a maioria fez um processo de despertar de 2012, especialmente 2013 para cá, porque a virada da energia foi em 21/12/2012, então 2013 para cá. Então, antes disso, antes de despertarmos, nossa vida era comum. Deus quis assim. A gente até buscava alguma coisa, né? Gnose, espiritismo, umbanda, candomblé, cada um tentando buscar alguma informação mais, xamanismo, etc e tal, mas não da forma como é hoje, com as pessoas que estão despertas, né? Despertando, porque não existe fim, é um caminho infinito, tá ok? Cada hora você abre o olho para uma coisa que você não entendia, para uma coisa que você não estava vendo, na verdade, ou você estava vendo, achou que estava sabendo, que estava arrasando, certo? Aí depois você estuda mais alguma coisa e diz: nossa, agora que eu entendi, quem aqui não passou por isso? Eu, muitas vezes, no meu caminho, falei: nossa, agora eu entendi. Ai, mas era isso que estava faltando para mim. Aí passa mais uns anos, vou estudar outra área, outra coisa, outro segmento, daí eu falo, nossa, eu não tinha entendido nada, agora que eu entendi. Aí passa mais um tempo, eu falo, nossa, não é que não era aquilo, mas aquilo era um pedacinho do entendimento. Agora, hoje eu tenho mais um pedacinho, e é assim que a gente vai juntando. Então, quando a gente fala assim, aqui é uma matriz de controle, vai acontecer um evento, estamos esperando os extraterrestres nos salvarem. Tem muita gente esperando ainda, né? Tá? E esperando canalização. Fica esperando uma canalização nova, e uma nova, e uma nova, e uma nova, e mais uma. Bom, o que aconteceu nesse movimento, então? A gente estava achando que a vida era assim mesmo, Deus quis assim, tem o karma, vamos reencarnando aí, tá aí tudo bem, esse esquema fica repetindo, e a vida é assim mesmo, certo? E o sonho das pessoas, né? Porque desde 13 anos eu converso com espíritos desencarnados. Então, assim, eu estou nesse meio ativo, prático, desde muito cedo. Desde antes já, né? Mas com 13 eu já comecei a conversar com eles. Com 12 já podia conversar. 12 para 13 foi que eu comecei. Era centro espírita aberto, trabalho mediúnica aberto, assim, para 300 pessoas, assim, uma loucura, né? Então, todo mundo conversava com os espíritos, né? Maioria tudo animismo, né? Não tinha muita verdade ali, não tinha muita clareza. A maioria dos casos era o próprio médium, né? Que acabava falando dele mesmo, era da própria alma, e isso também acontece hoje, né? Com essas canalizações. Então, daí o que aconteceu? Foi formando uma egrégora, certo? Que é como se fosse uma nova verdade, né? Um grupo de novas verdades. Então, fica todo mundo esperando o evento acontecer, fica todo mundo esperando o reset financeiro acontecer, uma canalização nova que vai dar, sim, uma mensagem mágica, né? Tudo com benesses, porque fica todo mundo esperando abundância, cura, vida mais fácil, que a nova terra aconteça assim. Uau, aconteceu a nova terra, né? Então, nós precisamos agora, nesse ponto, começar a quebrar tudo isso daqui, tá? Cada um vai começar a trazer novas reflexões para o seu campo. Por quê? Veja bem, essa questão da matriz de controle, ela existe, certo? Existe. Só que não é exatamente da forma como se tem falado. Eu tenho uma nova peça do quebra-cabeça. É a totalidade da informação? Não. Lembra que eu falei que cada um só acessa uma peça e a gente tem que ir juntando as peças? Por isso a importância de vocês se iluminarem, chegarem até o ancoramento do corpo criogênico, para vocês trazerem o corpo astral superior, que é o que tem as informações lá de fora do planeta, para que vocês possam também ajudar a acessar novas informações, que são novas peças do quebra-cabeça, para a gente poder ir montando e entendendo as coisas, tá? Então, veja bem,
o que eu acessei era quase meu aniversário, 27 de setembro, né? Que eu gravei o vídeo, vocês viram lá no canal. E daí eu brinco muito com os mestres, né? Tanto brigo quanto brinco. E daí eu falei, eu mereço um presente de aniversário, hein? Ó, Arcanjo Metatron, Cryon, que são meus mentores, fico alugando, né? Mereço, hein? Mas tem que ser bom, hein? Tem que ser uma informação boa, tem que ser, eu gosto de informação, né? Tem que ser uma informação boa, elemento ar total, né? Libriana, para mim o segredo é livro, é estudo, é informação. Não tem nada assim mais valioso para mim do que essas coisas. E muito bem, e não é a primeira vez que eu faço isso, né? Querido espírito, eu estou pronta, me mande um pacote novo de informações, e sempre manda, e é um choque, fico chocada, às vezes, por uma semana, por 15 dias, porque as informações não são fáceis de digerir. E daí, então, era dia 25 de setembro, 2 dias antes do meu aniversário, e eu e minha filha fomos para o outro lado. Nós saímos desse holograma para a gente olhar lá de fora o que é isso aqui. Aí eu já vou adiantar aqui umas perguntas. E vocês viram tudo que isso aqui é? Não, ninguém vê tudo. Cada um que vai numa nave só vê o que é necessário ele ver. Cada um que vai numa cidade astral, que vai num lugar, ele só vê o que ele precisa ver e tem autorização para ver e tem frequência para ver. Ninguém vê a totalidade das coisas, tá? Então, nós fomos puxados para fora. Como eu sei que nós fomos puxados para fora dessa experiência? Pelo que eu vou contar para vocês. Então, foi assim, foi como se a gente, assim, acordasse, assim, num lugar, tá? E daí, de repente, todos estavam celebrando, aplaudindo, batendo palma, e assim, eu acho que eles não estavam falando parabéns, certo? Mas eles estavam celebrando, né, a nossa conquista, o nosso trabalho, tal, e o cérebro, ele codifica o que ele consegue para ele trazer. Ele faz ali uma similaridade das palavras, das energias, das frequências, e ele traz algo similar ao registro que tem no cérebro, tá? Quando a gente volta da experiência. Então, vou falar da forma exatamente como sentimos e vimos. Então, era como se a gente tivesse assim, meio assim sentado, mas meio deitado em algum lugar, e a gente acordou nessa forma. Assim, tal, lotado de mestres, mas assim, que mestres? Você viu rostos? Algumas, assim, parece que umas vestimentas azul, rosa, uns mantos, algumas vestimentas assim, não rostos, e a maioria não via ninguém, como assim, tudo energia, mas só que assim, sentia que estava lotado de pessoas celebrando e parabenizando. E daí, nós levantamos assim e olhamos para tudo aquilo e olhamos para o lugar onde a gente tinha se levantado. Era uma espécie de o cérebro, tá? Gravou isso. Era uma espécie de uma cadeira especial, uma coisa assim que a gente estava deitado ali. E daí, conversando com a minha filha, nós ajustamos quem conversou conosco e a sensação nossa da frequência foi Arcanjo Metatron. E daí ele disse: parabéns, vocês conseguiram. Viu como foi fácil? Quando ele falou, eu captei informação, viu como foi fácil? Nossa, mas eu fiquei brava, gente. Mas eu fiquei brava. Mas aquilo me deu, assim, uma raiva mesmo. Tipo assim, nossa, e eu comecei a brigar. Comecei a brigar, que voltei para o corpo, continuei brigando dias, falando sozinha com eles, brigando mesmo. Falei, fácil? Entra vocês lá, então. É um horror. As pessoas passam fome, elas passam dor, os animais
são maltratados, é um horror que acontece com todo mundo, com crianças, com a natureza, é um horror lá dentro. E daí ele disse assim: calma, foram só alguns minutos. Eu disse: hã? Minutos? Como assim minutos? Em que dimensão onde nós estamos? Para todos esses milênios que nós ficamos fazendo o projeto, né? Porque ele passou para a gente 10 milhões de anos, que nós executamos o projeto muito tempo no astral. E só quando foi possível, né, executar no plano físico foi que a gente começou, há 21 encarnações atrás. Antes disso, foi tudo no astral, só no astral. E aí ele disse, foram alguns minutos. Eu falei, mas como assim alguns minutos? Em que dimensão nós estamos para que todo aquele tempo represente só alguns minutos aqui? E daí eu vi que nós tínhamos saído, a gente viu que tinha saído totalmente do sistema, que a gente estava fora, estava livre, e eu disse, eu não quero mais voltar. Eu não vou mais voltar. Se vocês acham que é tão fácil estar lá, entra vocês. E daí fiquei muito brava, enfim, minha filha também ficou, nós ficamos bravas, ficamos decepcionados. Hoje eu sei ler essa decepção, nos dias e meses seguintes eu não consegui ler. Hoje eu sei que a decepção foi porque eu senti que quem está lá fora acha que é muito mais fácil estar aqui dentro do que realmente é. Eles acham que é prático, é rápido, e eu vou explicar para vocês por quê. E daí eu disse, eu não quero mais voltar, não quero mais voltar. Pode me puxar da experiência, porque eu não vou mais voltar. E daí eu só disse isso, e obviamente, né, como diz minha filha, os dois negros te botaram na cadeira de novo, ligaram os negócios, e eu voltei. Gente, mas eu voltei brava, mais brava, mais brava e chorando. E eu chorava, eu fiquei chorando por uns 10 a 15 dias mais ou menos. E eu não conseguia identificar por que tanto eu chorava. Não era um choro humano. Sabe assim, quando você chora emocionalmente? Não era assim. Eu ficava assim, tipo, normal, só que as lágrimas ficavam caindo assim, ó, caindo assim, quase o tempo todo. Para eu atender, para eu fazer as coisas, eu secava assim, dava uma respirada, né? E fazia as coisas. E daí eu me senti desconectada de tudo. É como se tudo estivesse assim distante de mim. Ainda hoje está um pouco, mas eu já consegui me familiarizar novamente com o que é isso aqui. Mas o choque foi tão grande e a diferença de energia foi tão forte que, assim, tudo para mim era longe. E é como se fosse tudo de plástico, né? Como se fosse, assim, tudo só um vapor, assim, sabe? Eu fiquei meses, assim. Eu fiquei exatamente até 29 de dezembro agora, assim, muito distante de tudo, assim, me sentindo, por exemplo, muito, tudo assim, sem sentido, né?